Olá, bom dia, bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. É muito bom ter a sua companhia nesse domingo que Deus tem nos dado para juntos meditarmos na palavra dele. Eu sou o pastor Marcos e hoje continuamos aqui o nosso tema sobre o reino de Deus. Estamos falando sobre o reino de Deus, como o reino de Deus chegou. O que Jesus ensinou sobre o reino de Deus? A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus. É importante para a nossa compreensão da missão de Jesus compreendermos o que ele pregou, o que ele ensinou. E isso nós estamos fazendo aqui no canal da igreja aos domingos. Então você pode ouvir a mensagem do domingo passado, que nós falamos sobre a parábola do fermento e a parábola da semente de mostarda. E hoje vamos falar de uma outra parábola que Jesus ensinou e o que ele quis ensinar sobre o reino de Deus quando falou sobre essa parábola. É importante a gente entender o que Jesus falou por meio de parábolas, e você vai verificar aqui por que é que Jesus ensinava por meio de parábolas. Mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho no Novo Testamento, o primeiro evangelho é o Evangelho de Mateus. E Jesus então contou a seguinte parábola. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar comigo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes contou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, mas a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Essa é a parábola. É importante a gente observar que o texto diz que quando Jesus saiu para pregar, uma grande multidão, ou uma multidão tão grande, se juntou ao redor dele que ele precisou se afastar, ele precisou entrar num mar, precisou entrar num barco, se afastar ali da terra um pouco, para que ele pudesse falar a essa multidão. E olha o que Jesus falou. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem, um semeador, que sai para semear. Ele não, obviamente que naquele momento, naquela cultura, uma cultura agrícola, todos que estavam ali, de alguma forma, sabiam do que se tratava. A pessoa pegava a semente e jogava essa semente para semear. Mas acontece que nem sempre a semente caía na terra boa. Olha o que Jesus disse. A primeira, uma parte da semente, caiu na beira do caminho. Ou seja, naquela trilha de caminho que existia, era uma terra dura, uma terra sem possibilidade da semente penetrar naquela terra, e ela ficou ali. E aí diz que as aves comeram a semente, e ela não frutificou. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer
que quando a semente, que é a palavra de Deus, a palavra do reino, chega numa pessoa que tem o coração endurecido, que tem o coração impermeabilizado pela incredulidade, essa palavra não penetra, essa palavra não produz nada, nenhuma mudança, nenhuma transformação. Ao contrário, a palavra é retirada do coração. Né? E Jesus deixa claro que essas aves simbolizam o inimigo, o maligno, que retira do coração da pessoa a palavra do reino de Deus. A outra parte da semente, ele diz que caiu, né, num terreno pedregoso, um terreno fofo, né, mas com pouca terra. E aí o que acontece? Ela até germinou, né, ela teve até, brotou, mas quando veio o sol, quando veio o calor do dia, ela então secou, né? Porque não tinha raiz profunda, não tinha consistência. Ele explica dizendo que são pessoas que recebem a mensagem do reino, que recebem a pregação do reino, mas o coração não é uma terra profunda, o coração não cria, a semente não cria raiz na pessoa, não tem raiz profunda, a palavra apenas cresce como um brotinho. E quando vem a luta, quando vem as adversidades, quando chegam as injustiças, quando chega o sofrimento, quando chega aqueles momentos de provações, a fé seca, a palavra seca e morre, não progride, não produz nada. Tá? Embora tenha brotado, não produziu nada. A outra parte, ele diz, que cai entre os espinhos. E ela até brota, mas os espinhos sufocam a mensagem, sufocam a palavra, e essa palavra também não produz nada na vida da pessoa. Jesus diz que esses espinhos que sufocam são os cuidados com as coisas deste mundo, com os interesses com as coisas daqui, que superam os interesses do reino. Então a pessoa até recebe a palavra, mas essa palavra não produz na vida dela nenhuma mudança substancial, nenhuma mudança que resulte na glória de Deus, porque essa pessoa não está buscando a glória de Deus, mas ela está buscando, em primeiro lugar, as coisas daqui. Jesus ensinou que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, esses são os solos que Jesus identifica aqui. Né? E por último, a semente caiu em terra boa. A semente caiu num coração receptivo, num coração fertilizado pela fé. E a pessoa crê na palavra, a palavra entra profundamente na vida dessa pessoa, ela cria raízes profundas na vida dessa pessoa e gera transformação. E não só transformação interior, mas essa transformação interior se reflete, irradia aonde ela está, no seu comportamento, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, na sua forma de tomar decisões, na sua maneira de crer e na sua capacidade, na sua resistência espiritual de não desistir, de não recuar, de não deixar a palavra morrer dentro do seu coração. Então, Jesus diz que esse solo é um solo que produz. E produz uma grande quantidade de frutos. Portanto, veja que interessante, Jesus está ensinando essa parábola para uma multidão que está ao seu redor. E Jesus sabe, ele é realista, ele sabe que naquela multidão
naquele número de pessoas que estão ali ao redor dele ouvindo a mensagem, existem esses tipos de pessoas. Nem todos ali vão crer no que ele disse. Nem todos ali vão frutificar. Então o reino de Deus, ele é um reino que vem, mas que não vai atingir a todos, que não vai transformar a vida de todos, que não vai penetrar na vida de todos, mas vai encontrar lugar, vai encontrar espaço, vai encontrar acolhida no coração que crê, no coração que ouve a palavra e confia na palavra de Jesus. E isso fica claro quando Jesus continua conversando com seus discípulos. Então os discípulos disseram assim, Jesus termina a palavra dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É assim que ele termina a parábola. Ou seja, existem pessoas que têm ouvido, mas não ouvem. Elas escutam a mensagem, elas escutaram a palavra, elas escutaram o ensinamento, elas estavam ali diante do rei, elas estavam ali diante de Jesus que veio ali não só interpretar o reino, ele veio inaugurar o reino, estabelecer o reino. É importante você notar que quando Jesus foi julgado, a acusação que fizeram contra ele é que ele estava se declarando rei. Ele estava dizendo que era rei. E os judeus, os líderes que entregaram Jesus a Pilatos para ser julgado, eles disseram, ele se diz rei, mas nós só temos um rei, que é César. Então, a acusação é, Jesus está se colocando como rei e ele está dizendo que é maior que César. E foi isso justamente o que Pilatos perguntou a Jesus no julgamento. Você é rei? Você realmente é rei? É isso que você está pregando? É isso que você está anunciando? E Jesus deixou claro, ele disse, sim, mas o meu reino não é deste mundo. Ele disse, se fosse deste mundo, os meus seguidores pegariam em armas, a gente faria uma revolução, a gente tomaria o poder. Mas o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o reino que chegou é um reino espiritual. A conquista do reino é uma conquista espiritual. Portanto, muitas pessoas ainda não compreendem isso e acham que o reino não chegou, ou que o reino não está entre nós, ou que o reino não está agindo nessa sociedade, nessa humanidade. Mas ele está agindo. Mas está agindo no coração, na mente, no interior das pessoas que são solo receptivos, daqueles que acolhem a mensagem de Cristo. Por isso Jesus disse que há uma série de pessoas, uma quantidade de pessoas, que o reino não vai produzir nada na vida deles, porque eles não creem, porque eles não estão vendo o reino de Deus. Por que eles não veem? Jesus vai explicar. Né? Aí os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ou seja, o mistério do reino, ele é desvendado pela fé, por aqueles que veem, por aqueles que têm um coração receptivo à palavra de Deus. Esses são iluminados pela palavra, esses enxergam a respeito de Jesus, quem é Jesus, a pessoa de Jesus, a missão de Jesus, recebem Jesus como rei, como soberano, como aquele que vai governar a vida dele ou dela.
Portanto, Jesus está dizendo assim: a vocês que creem, foi dado conhecer o mistério do reino. E qual é o mistério do reino aqui? É que uma grande multidão vai ouvir a mensagem do reino, mas muitos não crerão. Mas outro tanto crerá e dará muitos frutos. É isso que a mensagem está dizendo. E ele está dizendo assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então Jesus tinha plena consciência do seu ministério. Jesus não era uma pessoa iludida. Jesus não era uma pessoa que veio a esse mundo para anunciar o reino, para pregar o reino, acreditando que aquela multidão de pessoas que estavam ali ouvindo ele, que seriam todos convertidos, todas as pessoas convertidas. Ele sabia que muitas daquelas pessoas não creriam no reino, não veriam o reino. Como disse aqui o texto, por que elas não ouvem? Ouvindo, não entende. Vendo, não veem. Né? E aí se cumpre o que o profeta Isaías disse. Há muitos anos antes de Cristo ele disse. E Isaías vivenciou isso. Isaías pregou, Isaías anunciou a mensagem de Deus e a nação de Israel não creu. Poucos creram. Né? Aí Jesus continua dizendo: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então esse é o diagnóstico de Jesus. O reino chegou. O reino está aqui. O reino está agindo. A mensagem do reino está sendo proclamada. A mensagem do reino está sendo anunciada. Mas não se iluda. Nem todos ouvirão. Nem todos crerão. Nem todos entenderão. Nem todos frutificarão. Por quê? Jesus disse: porque eles têm um coração insensível à palavra, né? Ouvem de má vontade, né? Os seus ouvidos estão fechados, os seus olhos estão fechados, né? E aí eles não podem ver, não podem ouvir, não podem crer e não podem ser curados. Não podem ser transformados pela mensagem do reino. Não podem entrar no reino e receber todas as bênçãos do reino de Deus. O perdão dos pecados, a esperança da vida eterna, a transformação, a santificação por meio do Espírito e por meio da palavra, né? A bendita esperança da ressurreição nos últimos dias, o novo céu e a nova terra. Essas são algumas bênçãos do reino de Deus. Mas Jesus termina dizendo: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Mas se tem aqueles que ouvem de má vontade, se tem aqueles de coração insensíveis, se tem aqueles que não confiam na palavra, se tem aqueles que ouvem, mas desprezam, existem vocês, disse Jesus para os seus discípulos, vocês que têm olhos para ver e têm ouvidos para ouvir. E Jesus termina com uma palavra que me deixa muito emocionado
e que me deixa com o coração muito agradecido, porque Jesus termina dizendo: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas, muitas pessoas de Deus que viveram antes de Jesus nascer, que viveram antes de Jesus se manifestar em carne. Muitos profetas: Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias e por aí vai. Muitos desejaram ver o Messias. Muitos gostariam de estar ali naquele momento ouvindo Jesus, mas não tiveram essa oportunidade. Você tem essa oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. Jesus está falando com você hoje. Jesus está te dando essa grande oportunidade que muitos do Antigo Testamento quiseram e não tiveram oportunidade. Então eu me sinto muito grato, me sinto privilegiado por estar aqui agora ouvindo a mensagem do reino. Que o seu coração seja um coração que acolhe a mensagem de Cristo, que recebe a mensagem do reino, que põe toda a esperança e toda a confiança em Jesus, o Filho de Deus, o Rei que chegou para estabelecer o reino de Deus e para trazer todas as bênçãos relacionadas ao reino de Deus. É isso. Então, não se frustre se por algum tempo ou por algumas oportunidades você perceber que pessoas não aceitam a mensagem, que elas não recebem a mensagem. Não desista, continue semeando, continue lançando a semente, continue espalhando a mensagem do reino de Deus, continue anunciando a mensagem de Deus, porque corações, porque terra fértil existe. E quando a semente cai nessa terra fértil, ela produz frutos. Jesus não era um iludido. Ele estava falando para uma grande multidão, mas ele sabia que poucas pessoas daquela multidão seriam pessoas de fé, capazes de ver o reino, de ouvir sobre o reino, de crer no reino e de dar frutos para a glória de Deus. Amém? É isso. O reino chegou, o reino está aqui, que o seu coração seja esse coração que recebe a palavra, porque muitos quiseram, muitos desejaram, mas não puderam ouvir. Mas você hoje está ouvindo, porque Deus te ama, porque Cristo te convida para entrar no reino. Coloque a sua fé nele, coloque toda a sua esperança nele, e você vai ver essa palavra poderosa frutificar na sua vida e transformar o seu coração, dando esperança, dando alegria, dando propósito de vida, dando significado para a vida, dando coragem para enfrentar as adversidades, as dificuldades, dando uma visão real do futuro e dando a você uma bendita esperança que quando Jesus voltar e quando o reino for estabelecido aqui, você será uma daquelas pessoas que ouvirá de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entrem no reino que foi preparado para vocês. Entrem no reino e desfrutem agora da eternidade com o Rei e com tudo aquilo que o Rei trouxe de bênçãos. É isso aí. Espero que a palavra do Senhor continue falando profundamente no seu coração, que você possa ser grandemente abençoado nessa semana. E apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar
dos momentos em que o sol se coloca muito quente na nossa vida. Não desista, não recue. E lembre-se, você é privilegiado porque você ouviu a mensagem do reino. Você conhece o Messias, ele já veio, já chegou, o reino já foi inaugurado. E você, pela fé, participa desse reino glorioso, majestoso e que será eterno. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos enche de esperança e ela nos lembra, Pai, do privilégio que temos de poder ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra, praticar a Tua palavra, viver por meio da Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje, pela fé, nós cremos que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que Ele veio, que Ele inaugurou o reino, que o reino está aqui entre nós e que hoje, pela fé, participamos desse reino e aguardamos o dia em que o Senhor se manifestará de forma poderosa e o Teu reino se tornará visível para todos, mas bendito aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que tem um coração sensível à Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue nos encorajando, nos fortalecendo e nos ajudando a semear a Tua palavra, a falar da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que há muitos solos férteis e que a Tua palavra vai cair ali, vai frutificar e vai glorificar o Teu nome, Pai. Não nos deixe desistir de perder a fé, Senhor, mas de crer que quem faz a obra é a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, abençoe aquelas pessoas que ainda estão duvidando, ou quem sabe aquelas pessoas que ainda não estão se aprofundando na Tua palavra, ou aquelas pessoas que estão pensando em desistir, em voltar atrás, em mudar, Senhor, de fé. Nós oramos e pedimos, Senhor, que elas se mantenham firmes na fé, em nome de Jesus. E se alguém ainda, Senhor, que ainda não crê, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não recebeu a palavra do reino, que ainda não tem a esperança da ressurreição, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor, de forma amorosa, perfeita, amável, com o poder do Espírito Santo e com o poder da Tua palavra, possa transformar, Senhor, as vidas e pode trazer certeza e convicção, porque o Senhor faz isso, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça essa pessoa, Senhor, que está ouvindo a mensagem agora, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que ela está vivendo, Pai. Que ela coloque a sua fé e sua esperança em Ti, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão frustrados. Aquele que confia no Senhor jamais será desamparado. Aquele que confia no Senhor jamais será derrotado, porque está vivendo dentro do reino, o reino que veio, o reino que chegou e o reino que triunfará. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme cada vez mais a sua vida, que você produza muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada na presença do Rei Jesus. Ele está governando, está dirigindo a sua vida. Ele está com você a cada dia. Ele está com você a cada passo que você dá. Amém? Deus abençoe e fique na paz de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Amém.